Mas por que será que eu penso sempre as mesmas coisas? Eu não consigo parar de pensar isso, eu tenho pensamentos muito grudentos e repetitivos. Oi pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre desfusão cognitiva. O que é esse processo tão importante dentro da terapia de aceitação e compromisso? Uma grande questão na ACT é que nós não buscamos modificar ou alterar os pensamentos. O nosso objetivo não é que os pacientes parem de pensar, até porque isso é impossível. Se eu falar para vocês agora, se concentrem bem e não pensem de jeito nenhum em um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate quentinho, fofinho, com uma cobertura bem molhadinha. Vocês não pensaram num bolo de chocolate? O que costuma acontecer é que vem automaticamente algum tipo de imagem, lembrança, pensamento relacionado a esse estímulo, que foi apenas a palavra bolo de chocolate. Então, os nossos pensamentos, eles não são uma escolha nossa, eles são uma resposta ao nosso ambiente, aos estímulos do nosso contexto. E quando a gente fala então de desfusão, significa o seguinte: fusão é quando as coisas estão unidas, ou seja, fusão é quando nós estamos grudados com os nossos pensamentos. Então a gente diz que é quando a gente está sob controle da nossa mente, sob controle dos nossos pensamentos. Então é como se eu acreditasse nos meus pensamentos e eles guiassem a minha vida como se fossem uma verdade absoluta sobre tudo. Alguns exemplos que eu posso ter. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui pro YouTube, ninguém vai assistir, ninguém vai entender nada, vai ficar muito ruim. Eu posso ter esse tipo de pensamento e se eu estiver em fusão, se eu acreditar fielmente neles, se eu ter um pensamento assim relacionado a uma possível insegurança minha, algum medo que eu tenho, eu possivelmente então nem estaria gravando. Então o objetivo da desfusão é a gente conseguir olhar que nós temos pensamentos e que pensamentos indesejados muitas vezes vêm nos visitar, pensamentos do tipo coisas que eu não consigo fazer ou coisas que eu posso errar, coisas que podem dar errado na minha vida. Eu posso ter a presença de pensamentos autocríticos, principalmente se eu fui uma pessoa muito criticada na minha história de vida. Eu posso ficar aqui com a presença de pensamentos até de xingamentos que eu já ouvi. Ai, tu é burra, ou tu nunca consegue fazer isso, ou tu é ruim nisso, tu não serve para isso. Quando a gente consegue então se descolar desses pensamentos, a gente consegue ver que a nossa mente é algo separado de nós enquanto pessoas. Então eu posso ter a presença de pensamentos e mesmo assim escolher um caminho diferente. Eu posso ter um pensamento de que não vai dar certo, mas mesmo assim ter uma escolha de seguir tentando. Se nós não somos os nossos pensamentos eles vêm da nossa história de vida, do nosso contexto, do nosso ambiente. E o objetivo na desfusão é que a gente possa se colocar numa postura de maior observação desses pensamentos. Ao invés de nós estarmos sendo controlados, é como se nós estamos numa postura de sermos maiores do que a gente pensa. Percebam a grande diferença que existe entre eu dizer assim, isso não vai dar certo, e eu conseguir dizer assim, eu estou tendo um pensamento de que isso não vai dar certo. Esse é o grande objetivo dentro da ACT, de que a pessoa possa se tornar essa observadora dos próprios pensamentos e perceber quando esses pensamentos vêm visitar ela. Isso possibilita que a pessoa deixe de ser refém dos seus próprios pensamentos e tenha uma postura de maior protagonismo e escolha na sua vida.
A ideia aqui é que a gente pare de brigar com a nossa própria mente. Como a gente estava comentando, é impossível a gente parar de pensar e às vezes a gente vai pensar algumas coisas malucas mesmo, e então adotar essa postura de maior curiosidade sobre os nossos pensamentos e tratando pensamentos apenas como pensamentos, apenas como eventos mentais, sem dar essa grande importância que a gente acaba dando para o nosso mundo mental. Quando a gente fica nessa postura de brigar e tentar controlar o que a gente pensa, a gente pode acabar tendo medo dos nossos próprios pensamentos. E na desfusão, independente do que a gente pense, independente se a gente tem a presença de um pensamento bem difícil, a gente entende que não é o aparecimento desse pensamento que vai alterar algo na minha vida, e sim o que eu escolho fazer mesmo quando esse pensamento aparece. Que tipo de ação eu tenho no mundo? Nós não temos um botão para simplesmente desligar o que a gente pensa, mas nós temos um controle maior de como a gente vai reagir àquilo que a gente pensa. Eu posso assumir uma postura conformista com os meus pensamentos difíceis, no sentido de me fusionar neles e eu tô pensando que não dá certo, nada dá certo na minha vida mesmo. A minha mãe e meu pai já me diziam que eu não servia para isso. Ou eu posso escolher ver que, ok, eu tô tendo pensamentos difíceis nesse sentido, mas se para mim é importante tentar, eu prefiro assumir uma escolha coerente com os meus valores, mesmo na presença desses pensamentos difíceis. Quando a gente teme tanto o que a gente pensa, é como se os pensamentos, então, tomassem o protagonismo da nossa história e não nós mesmos. A tua mente, os teus pensamentos vão ser teus grandes companheiros de viagem pelo resto da tua vida. Então, quanto antes tu conseguir desenvolver uma relação mais saudável com a tua mente, no sentido não de tentar modificar ela, mas no sentido de ter uma abertura maior para o que tu pensa, melhor vai ser na presença daqueles pensamentos um pouco mais indesejados. Fica de olho aqui no canal, que logo vão sair outros vídeos relacionados a processos de mindfulness, de self-observador, que vai ficar mais tranquilo ainda de entender como a gente coloca esse processo de desfusão na prática. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam que eu esclarecesse melhor algum desses conceitos. E eu espero vocês nos próximos vídeos do canal.